Isso é uma pretensão, desculpe, uma pretensão muito grande. Mas eu gostaria de chamar a atenção, porque é cultura geral, porque você mencionou a esquerda, né, os jornais de esquerda. A esquerda nos Estados Unidos, particularmente, tirando o comunismo que houve num período bastante acentuado, particularmente nas agências federais, por incrível que pareça, um dos escândalos foi o caso Rosenberg, e que gerou o macartismo. Mas a esquerda sutil nos Estados Unidos, uma delas até se chamou New Left, ela são de duas naturezas. Uma, que deu origem ao New Left, que é a escola de Frankfurt. Então, a escola de Frankfurt, com a imigração dos pensadores da escola de Frankfurt, quando Hitler tomou o poder, esse pessoal todo fugiu da Europa e foi para a América. E aonde eles foram labutar? Nas universidades. Erich Fromm? Então, há vários. E Marcuse, principalmente. Marcuse, ele também. Se não me engano, o outro também foi lá, o Adorno. O Adorno? Adorno também. Acho que sim. Eu não tenho certeza. E a outra esquerda que é influente nos Estados Unidos, e particularmente na área universitária também, e na área federal, na área estatal, melhor dizendo, é o fabianismo. No Partido Democrata, esse pensamento mais de esquerda é conhecido como liberal. Então, são os liberais. Os liberais são os de esquerda, exatamente, na política americana. Com relação à carta de 2002 do Lula, concordo plenamente que foi a carta que ele, ostensivamente e aparentemente, faz uma revisão das posições revolucionárias e radicais anteriores. O Lulinha, paz e amor. Lembra desse bordão? Lula, paz e amor. Lulinha. Então, é na carta. Entretanto, chama atenção. Aquele anterior, por favor. Você estava até botou aí adiante desse. Entretanto, quem pegar a carta e ler com olhos de bem informado, vai identificar o reformismo nas estruturas, que ele fala ostensivamente, mas misturadamente e na ruptura necessária. Ele fala na carta. Então, esses são pontos que eu pensei justamente desses documentos. E o Lulinha, paz e amor, foi exatamente expresso na carta. Agora, com relação a Princeton, eu deixei por último de propósito para eu confessar a minha ignorância. Realmente, eu não tenho informações, conhecimentos pertinentes e de boa fonte desse evento. Eu procuro sempre selecionar muito o meu conhecimento, meus esquemas, nas fontes. E tenho um medo muito grande da internet. Então, as fontes devem ser muito cuidadas para a gente não entrar na teoria da conspiração, para a gente não veicular informações capciosas e coisas perigosas que, às vezes, rompem até boas relações com as pessoas. Então, eu não tenho fontes sobre essa reunião de Princeton, nem sabia que o Lula tinha estado lá. Olha, a fonte principal não é da internet, foi posta na internet, inclusive por nós, mas são documentos, caixas e caixas de documentos do doutor Graça Wagner, de São Paulo, sim, é uma fonte, sim. Que era o homem que mais entendia de Foro de São Paulo aqui no Brasil, e que ele se surpreendeu quando descobriu esse encontro na Universidade de Princeton. Isso eu não sabia. Realmente. Isso tem um artigo meu no Mídia Sem Máscara, depois eu me lembro o nome, em que eu falo sobre isso, e o Olavo fala muito também sobre isso. Porque quando eu ouço falar, eu vou atrás, o acesso que nós tivemos foi físico a esses papéis, foi numa iniciativa do Olavo, que eu considero a melhor experiência intelectual dos meus 60 e quase 3 anos,
que foi um centro de estudos fundado por ele e que acabou, evidentemente, por falta de, quem adivinha, dinheiro. Porque nós nos reunimos 2 vezes em São Paulo, uma vez em Curitiba, era o Centro de Estudos Ibn Khaldun. Para quem não sabe, Ibn Khaldun foi um historiador do século II, que foi o primeiro a mencionar 10 causas pelas quais os historiadores deformam a história. Isso foi no ano 200 e pouco, um tunisino. O Olavo descobre essas coisas que somente o Olavo de Carvalho descobre. Então ele deu o nome do nosso... E nós tivemos acesso lá em Curitiba a algumas dessas caixas. Ah, eu não sabia. Mas depois parece que o filho dele se indispôs com o pessoal do Instituto Brasileiro de Humanidades, que era fundado pelo Olavo, mas estava nas mãos de pessoas não muito adequadas diplomaticamente, e então perdemos o resto. Mas esses documentos foram revisados por nós mesmos. Muito bem, muito obrigado, eu não sabia. Cumprimentando o eminente general pela palestra de hoje também, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Todos nós sabemos que a realidade é mais estranha e até mais rica do que a ficção. Há um método de interpretação dos fatos históricos, na ótica marxista, de fazer depender tudo de fatores econômicos. A marcha da história, que pedida de empréstimo também a Hegel pela tríade tese, antítese, síntese, se faz com a motivação econômica, é o motor, por assim dizer, da história. Nós discordamos radicalmente disso, porque seria inexplicável, por exemplo, o próprio advento do cristianismo e o período que vai de 1095 a 1270, as cruzadas, não poderiam ser explicadas com motivação econômica. Talvez a 7ª cruzada, sim, mas as outras não é? Então, realmente, é um método que não nos convém. Mas, em face disso, eu gostaria de saber como o general encara esse confronto, esse aspecto que agora está se desenhando, e, até certo ponto, para gáudio nosso, porque mostra